dinheiro aqui na bolsa. Me dá um pouco depois. Ok, Rosilene Cordeiro, estamos com o nosso Papo Cretino, o segundo, apresentando Rosilene Cordeiro, ativista cultural de Quaraci e cretina de plantão, sempre participando das edições da revista Tribuna do Cretino, marcando presença, eu acho que desde o número 1, né, Rose? Trocado não. Acho que o convite vem de lá, sim. É isso. É isso? Obrigada então, pela oportunidade. Vamos lá conversar. Vamos lá conversar. Então, o Papo Cretino, ele é uma ação do projeto Tribuna do Cretino, que é meu projeto de extensão. Como a gente está nesse período de isolamento social, que a gente não tem espetáculo por motivos óbvios, eu desenvolvi essa ação para a gente discutir um pouco a situação conjuntural que a gente vive na cidade, envolvendo as práticas culturais, né? Com enfoque nas artes cênicas, tá? E aí eu tenho aqui algumas questões, alguns tópicos que eu gostaria de tocar contigo. Eu vou ler os tópicos e depois a gente vai desdobrando as questões, tá? Então, eu tenho 7 tópicos. O 1, pandemia ou pós-pandemia? O 2, Secult pós-Paulo Chaves. 3, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. 4, a categoria teatral da cidade, consciência de classe ou militância virtual? 5, escola de teatro e dança e sua relação com a cidade? 6, ensino de teatro no formato EAD? E 7, teatro e a mediação das mídias virtuais, a questão da presença. Esses são os tópicos, tá? Tem algum tópico especial que tu gostaria de começar ou a gente pode seguir essa ordem? Vamos começar da realidade? Vamos começar de onde a gente está assentado nesse momento, eu acho? Beleza, então vamos. Então eu vou desdobrar a questão para ti, tá? Tá certo, vamos lá. Questão 1, pandemia ou pós-pandemia? Bom, os mais recentes dados divulgados hoje, 11 de junho, apontam mais de 780 mil infectados e mais de 40 mil vítimas por Covid-19 no Brasil. Só no Pará são mais de 4 mil vítimas. A última nota técnica do grupo de trabalho da UFPA, em parceria com a USP, INPE e Unifesp, sobre o cenário e análise da evolução da pandemia no Brasil, que foi divulgado no último dia 1º de junho, concluiu que não há como afirmar que há queda de Covid no Pará ou na região metropolitana de Belém. E que, não havendo vacina ou medicamentos eficazes, a recomendação é continuar com o isolamento social. Aí eu te pergunto, com essas informações científicas, não te parece, no mínimo, insultoso com todas as vítimas e com todas as famílias, né, que já foram acometidas pelo coronavírus, falarem pós-pandemia? Não te parece irresponsável começar a planejar o retorno às aulas, por exemplo? Eu não só acho, como eu tenho certeza, né? E aí eu vou puxar esse fato de ser uma pessoa ligada à saúde, como técnica de enfermagem, que sou, né, de formação, com professora, com pessoa ligada à educação em duas frentes, como professora e como coordenadora pedagógica. Extremamente irresponsável, fruto de um desgoverno, fruto de uma ignorância muito grande, porque, sobretudo aqui na nossa região, vou pegar o caso da nossa região, nós somos contato, né? Somos muito. E essa irresponsabilidade, né, de levar a gente para esses espaços ou para esses eventos, para as situações de contato direto, realmente não está assim, levando em consideração todos os dados que estão aí comprovados e recomprovados, né, desse extermínio em massa que a gente está sofrendo. Então, o que a gente tem feito via nossas redes pessoais de compartilhamento, nossas plataformas, nossos grupos,
é tentado ir para esse fronte, corpo a corpo, insistindo como num processo eleitoral de que as pessoas, no convencimento direto, que as pessoas não atendam, na medida do possível, essas prerrogativas, que são inconsequentes, entende? Já marcado pela ciência, já marcado por especialistas de diferentes áreas. Não tem como, amigo, dizer que a gente está num estado de fantasia, fantástico, mágico, de algo inventado, assim, com os dados que a gente tem, diante do que a gente está vivendo. Não tem como. E aí, como tu acabaste de falar, né, que tu atua tanto na área da saúde quanto na área da educação, tem algumas ações já sendo feitas e algumas conversas já sendo desenroladas, tanto na Secretaria Municipal de Saúde quanto na Secretaria do Estado, com uma previsão de retorno às aulas agora em julho. Né? Sim. Quais garantias, com a tua experiência de sala de aula, né, quais garantias de infraestrutura tu achas que essas secretarias, tanto a do Estado quanto a do município, têm para garantir para os professores, para os servidores e para os alunos? Meu amigo, do ponto de vista estrutural físico, enquanto estrutura física, nós não temos nenhuma compatibilidade desse plano que está sendo apresentado, né? Isso já manifestado pelos sindicatos de classe, isso já, inclusive, refletido dentro do Conselho Estadual de Educação, por diferentes outras pessoas ligadas a esse movimento social, né? Ligado à educação municipal, nessas duas esferas, municipal e estadual. Não há possibilidade, nós temos salas superlotadas. Não sei se as pessoas têm conhecimento, mas na rede municipal pública, nós temos uma média de 30 a 35 crianças numa sala de aula. E se você for olhar a dimensão do espaço, e criança precisa de ambiente e espaço físico, espaço que você comportaria de 22 a 25 crianças. Você está entendendo? Então, a superlotação. Só esse dado é suficiente para a gente dizer que não teríamos como. Entende? Atender com responsabilidade, atender dentro de um critério de higiene, de proteção pessoal e coletiva, sem nenhuma condição. E como é que tu observas a movimentação da população aí em Quaraci? Eu estou aqui falando dos Jurunas, né? Eu moro aqui na avenida principal, na Roberto Camellier, sou lá dos Silva, aqui na residencial do Rádio. E, claro. E o que eu percebo é uma movimentação que, se no lockdown eu percebi uma pequena redução no movimento, agora essa redução é imperceptível. Está tudo normal, as pessoas, inclusive sem máscara. Como é que tu percebes por aí em Quaraci? Eu tinha assim, esse temor, eu falava isso com relação ao lockdown, porque nós saímos, precisa entender esse marco, né? Nós saímos da quarentena para o lockdown com retorno à quarentena. Né? Então, se houve todo um processo de conscientização para essa passagem, vamos quarentar, vamos agora parar, e precisamos reforçar o isolamento, não houve esse mesmo cuidado nessa saída do lockdown para o retorno à quarentena. Então, o que eu temia, eu penso que aconteceu, e aí eu estou usando como dado, assim, que eu tenho vivido nas ruas, que eu tenho precisado ir às ruas, é que as pessoas saíram no lockdown com a sensação de estão liberadas. Da mesma forma que vamos retomar as ações do comércio varejista, né? E aí toda uma questão de toque que a gente sabe é sensível a ele, inclusive eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Vamos retomar o comércio, vamos retomando aos poucos a vida, mas não tomamos cuidado em esclarecer a população. Quer dizer, houve um esclarecimento aos lojistas, aos trabalhadores, mas a grande população, eu sinto que ainda houve uma comunicação frágil do ponto de vista das esferas do governo, né, que deveriam estar cuidando disso, as secretarias que sabem por essa volta dessa população às ruas, entende? Sim. Rose, acho que você e mais uma ou duas pessoas realizaram uma performance quando atingiu, acho que 30 mil na praia de Quaraci, do Cruzeiro. Foi quase isso? 27 mil, Foi uma proposição da Solange, né, que é uma pessoa também ligada ao teatro, e faz esse ativismo do Tenoné, né, então nós temos assim regiões
bairros, irmãos, para se ter, né? Então, a gente já vem de algumas ações conjuntas. Existe um projeto desde 2012 chamado as Lavadeiras de Bastião, que são mulheres que vão às ruas, que trabalham toda uma dimensão simbólica do imaginário dessas mulheres que lavam na beira dos rios, enfim, né? E ali choram suas mágoas. E aí a gente foi tentar fazer essa reflexão a partir dessas mortes não choradas, né? Não choradas, o direito de, ou o impedimento de não chorar nesse momento, né? E a gente sabe que parte desse luto é enxuto com as lágrimas. E essas lágrimas contidas de pessoas que nós não tivemos a oportunidade de velar. E aí foi um trabalho assim, muito bonito, muito emocionante. Tivemos todo um cuidado também sanitário de fazer num horário em que as pessoas não estivessem lá, não teve grande público, na verdade o público é a nossa audiência, né, das ruas, dos trabalhadores, enfim, mas muito tocante do ponto de vista, assim, que para mim é sempre mais interessante olhar a performance com o resíduo dela, né, poder acordar no dia seguinte e encontrar aquelas cruzes lá no pontão do cruzeiro. Então, foi justamente esse momento em que a gente diz, não é uma gripe, ou se é uma gripe, e é uma gripezinha, ela tem pessoas dentro dessa gripezinha, né? Então, são números, e nós somos também mais que números, sobretudo. Então, foi mais ou menos nessa perspectiva de chamar a atenção para essa estatística fria, diária, né, que está transformando a gente em dados, índices. Certo. E isso para a gente é muito complicado, né? Com certeza. Bom, eu vou passar para o nosso tópico 2, para a gente ir desdobrando, tá? O tópico 2 é Secult pós-Paulo Chaves. Nós temos 18 meses de gestão da atual secretária de Cultura, a Úrsula Vidal. No tocante às políticas culturais para o setor das artes cênicas, tu achas que já é possível fazer um balanço da sua gestão comparando com os 16 tenebrosos anos do Paulo Chaves? Olha, eu vou me localizar assim de 2 lugares que eu tive a oportunidade de vivenciar diretamente. Vou me ater nisso. Quando começaram as reuniões, chamando as classes de arte em geral, para as reuniões no gasômetro. Eu não participei de nenhuma. Não participei porque o conceito de arte hoje, do qual eu me imuno e com o qual eu trabalho, é pensar a revolução, sabe? Eu penso a revolução. Então, eu penso que a revolução sempre foi do campo para a cidade, e não o inverso. Então, assim, das experiências que eu venho tendo nos processos artísticos, em termos de política pública na cidade, as demandas vêm do centro. Elas são sempre centro-urbanas. Elas são elitistas. São projetos que vêm para as nossas periferias. São proposições que passam nos editais porque vêm trazer a luz a uma comunidade que está, sabe lá onde. Né? E o meu movimento é o inverso. É dizer que centro, para mim, é o meu centro de força. É onde eu produzo, é onde eu sou reconhecida, é onde eu sou capaz de tocar, atingir. Né? E aí a gente vem fazendo movimento, não apenas eu, mas muita gente dessa cidade, dos seus bairros, das suas regiões, das suas localidades. Então, essas reuniões me deixaram profundamente desapontada já de início. Então, já comecei assim, não com um pé atrás, mas com 2. E eu sei que foram inúmeras. Eu fui acompanhando nas redes sociais, nas plataformas, os amigos, as rodas de conversa. E eu disse, a hora que essas reuniões forem para os bairros, eu estarei lá. E nós tivemos a oportunidade de ir em 2 reuniões aqui em Coraci. Vieram para cá para a gente discutir, inclusive, o espaço da arte como um espaço de cultura. Né? Amiga, eu vou te ser muito franca, não é uma... eu não queria que pareça, não quero que tome esse viés pessoal, até porque, com relação à gestora de cultura, eu tenho o conhecimento que a maioria da população tem, nós não temos contatos próximos, enfim, né? É uma pessoa da comunicação, é uma pessoa de um pensamento, de uma ideologia própria, enfim. Mas eu não consegui, nesse período de gestão, marcar exatamente qual seria esse novo cenário que a gente poderia vislumbrar, onde a gente tivesse mais protagonismo, né?
E Coraci, não só em Coraci, Terra Firme, Guamá, Cabanagem, todos os bairros de Belém, eles têm o seu protagonismo. E eu acho, não tenho certeza, que uma boa gestão em cultura no nosso estado, ela precisa chamar essas pessoas fazedoras de arte, independente, entre academia, entre barracões, entende? Ela precisa chamar essas pessoas, conhecer essas pessoas, fazer um mapeamento por bairro. E ali pensar com a comunidade como agir, como intervir. Né? E mais que isso, receber essas demandas. Eu não posso falar pelos outros bairros, mas com relação a Icoraci, a discussão se encaminhou, depois voltou, retroagiu, foi para uma outra secretaria, mudança de pasta, e a coisa vai emperrando, sobretudo por conta das diligências, né, que uma secretaria depende da outra, né, um decreto depende de outro, e aí a gente vai meio que ralentando nessa expectativa. Mas, do nosso lado, eu posso te garantir que a gente tem um forte movimento cultural aqui do distrito, e as pessoas estão em cima, as pessoas estão cobrando, né? Mas, assim, efetivamente, concretamente falando, eu ainda não vislumbrei, pelo menos para Icoraci, nenhuma pauta que nos contemplasse dentro dessas demandas que a gente está sinalizando hoje. Tem uma questão, ainda pensando essa coisa da Secult pós-Paulo Chaves, mas que diz respeito diretamente à gestão dele, que foi aquele momento em que houve a centralização de várias instituições na Fundação Cultural do Pará. Então, você tem hoje Centur, Curro Velho, Casa das Artes, bibliotecas, teatro, galerias de arte, todas são Fundação Cultural do Pará. Tu achas que isso tem como funcionar de fato em prol dos artistas e manifestações populares da cultura? Ou foi uma... que a gente sabe que foi na época do Paulo Chaves, né? Foi uma manobra ali para melhor administrar o dinheiro? Acho que a questão do controle é clara, né? A questão do controle é clara. Controlar quem tem acesso. As demandas, quando eu falo oportunizar e protagonizar, eu não estou falando apenas do palco, mas para acontecer o palco, propriamente dito, para acontecer o evento, para acontecer a manifestação artística das diferentes linguagens como tal, a grana tem que estar lá. Né? E o que a gente vem vendo, assim, acho que a gente vai poder falar um pouquinho isso depois, dessas políticas culturais mais amplas, é isso, é o emperramento do recurso. É a burocratização do serviço, é o emperramento do recurso, sabe? Pessoas que tinham acesso a fazer, eles não estão fazendo, porque é um excesso de papelaria, com todo respeito à parte burocrática, que eu acho que implica também numa transparência pública, né, dos processos e tal, mas muitas pessoas deixaram de ter acesso justamente por isso. Então, o que nós estamos vendo, de alguma forma, é uma circularidade, sabe? É como se as mesmas pessoas estivessem girando em torno da mesma fogueira. Uhum. Em determinado momento, na dança das cadeiras, a gente senta aqui, ou senta ali, ou tem acesso, acho, um pouco menos, né? Mas eu acho que, assim, para além disso, a gente não está conseguindo garantir quem nunca teve acesso. Entendeu? Entendi. Então, se eu faço, se você faz, se algumas pessoas fazem, porque a gente já vem fazendo, mas a pergunta é, e as pessoas que estão nesse movimento de começar a fazer? Né? Ou já fazem de muito tempo, mas não estão nesse formato que está sendo preconizado agora. Como é que fica? Não é atendido. Então, essa fatia nunca chega. Entende? Então, quando eu penso em comunidade, eu penso em discutir também o acesso a isso, a essa grana, a esse recurso. Não é simplesmente abrir um edital, colocar uma plataforma. Mas como é que eu politizo ao ponto das pessoas terem acesso a isso? De tornar isso possível. Você entende? Entendo. Bom, a gente vai entrar no tópico 3, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo, que vai necessitar das ações das secretarias estaduais e municipais para o gerenciamento do repasse do dinheiro que vem da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então, a Lei de Emergência Cultural é um projeto de lei, que é o número 1075, que foi fruto de uma grande articulação e mobilização envolvendo diversos setores da área da cultura, e a autoria da deputada Benedita da Silva, com a relatoria da Jandira Fegali no Congresso Nacional. Essa lei foi aprovada no Congresso, né, no dia 26 de maio,
e aprovada no Senado Federal no dia 4 de junho, com a relatoria do Jacques Wagner. A lei destina cerca de 3 bilhões que vem do Fundo Nacional da Cultura. Ela garante renda mensal de R$ 600 ao trabalhador do setor até o final da pandemia, né? E a manutenção de espaços artísticos e culturais, a promoção de instrumentos como editais e prêmios, entre outros, que devem ser gerenciados e planejados por essas secretarias. A lei ela já foi aprovada tanto no Congresso quanto no Senado, mas ela precisa ser sancionada ainda pelo presidente. A expectativa é que ela passe por essa sanção, porque ela foi aprovada com ampla maioria no Congresso e com unanimidade no Senado. Então, mesmo que ele vete, não é, o Legislativo pode fazer valer a lei. E aí, então, eu te pergunto, qual é a tua expectativa para as ações que se desdobram dessa lei no tocante às ações diretamente ligadas à Secult e à Fundação Cultural do Pará, na instância do Estado, e a Funbel na instância do município? Posso chamar uma credencial bastante cretina? Chame. Sinceramente, eu acho que isso vai ser assim, muito importante para a próxima pandemia, que eu desejo que não aconteça. Porque considerando todo o processo de burocratização vivido para o auxílio emergencial, tá? Que era em larga escala, que era para toda a sociedade, né? Todas as piadas aí. Pessoas que ainda estão à mercê disso. E é uma pressa desse desgoverno de colocar as pessoas na rua, para trabalhar, na verdade, para matar, né? Eu, inclusive, acho que essa pressa vem em nome de nem se pagar o restante que vem aí pela frente, que está previsto. Entendeu? Eu acho que tem uma manobra política e acredito muito nisso que aconteceu agora, que é esse olhar diferenciado, né, para as questões culturais. Temos colegas que têm toda a sua vida voltada para essa dimensão, né, da profissão em arte, de viver da arte, do trabalho, da renda. Mas eu não vejo assim com muita esperança que a gente tenha essa agilidade que a gente tem, sabe? Porque aí vai entrar o seguinte, aprova a lei e aí vem as fatias. Entende? Então, assim, já dito por outros especialistas, quem sou eu, né? Especialistas, pessoas da área econômica, que há muita morosidade no entendimento do que é emergencial. Né? Então, o Congresso aprova, Senado aprova, todo mundo aprova, a lei está lá. Mas depende de gestão política, depende de vontade. E nós temos um governo que não tem esperança e que não quer mudar. Isso é muito claro. Né? E, como dito na fala de um dos ministros, né? Enquanto eles estão intertidos, enquanto eles estão... Olha aí a dimensão cultural, né? Para onde vai? A cultura é interter, né? Interte eles, faz um projeto que todo mundo fica aí fazendo a sua arte, fazendo as suas coisas, vai dando dinheiro aí para que eles se interterem entre eles, enquanto a gente vai tocando as nossas coisas. E tocar as nossas coisas é deixar a política, é deixar o quê? O Ministério de Cultura? Cadê o Ministério de Cultura? Você entende? A classe também ainda não está conseguindo conversar de nosso assunto do país. A gente está num fórum de teatro, de artes cênicas, de pessoas que estão conversando arte por aqui, que eu acho que está sendo muito importante. Inclusive, estou num grupo de Zap, que as pessoas estão se mobilizando para tornar cada vez mais possível entender a lei, entender os mecanismos legais, né? Isso é importante. Mas eu acho que, para além de projetos, a gente precisa de política pública, política cultural, que não está dissociada de política para a educação, de política para a saúde, de política econômica, saca? Então, não dá para olhar a cultura fora disso. Não dá para ser esperançoso ao ponto de dizer, não, agora vamos olhar a cultura. Não é. É a cultura dentro de uma pandemia, de um processo como esse. Não quero ser, assim, pessimista, mas faço questão de pisar no chão. Isso é um pensamento que eu tenho.
que não nos impede de lutar, de respirar e de buscar as nossas forças. Mas, sinceramente, se depender do governo, se não houver pressão popular, se a classe não se unir, se a gente não ir para cima, talvez passe a pandemia e a gente receba o quê? Uma parcela? Agora, sim, tem uma articulação do Fórum de Culturas do Pará, que está junto com esse diálogo, né, com a Secult, com a Fundação Cultural do Pará, na tentativa de acompanhar mais de perto esse processo. O movimento aí de Quaraci está articulado com o Fórum de Culturas do Pará? Pois é. Eu fui inserida num grupo, né, um grupo, lá com o Paulo Ricardo, com a Cris, com a Fafá, a galera Olaia e tal, é uma galera que já vem de muito tempo, né. Eu te confesso que o pessoal, assim, do teatro, das artes cênicas, eu não estou muito por dentro, assim, como é que está agora. Porque desde março para cá eu venho no processo de adoecimento e tal, então fiquei um pouco desarticulada daquelas reuniões mais gerais que eu te disse que a gente estava começando a ter, pensar cultura mais ampla. Mas, na medida do possível, eu tenho, por exemplo, Evanilda, uma das pessoas que daqui, Carlos Gonçalves também, né, o Alci, são pessoas, Alda Piani, né, com a Casa do Artista, são pessoas que, de alguma forma, estão puxando um pouco essa discussão. Mas aí que eu estou te dizendo, não são pessoas diretamente ligadas às artes cênicas, estão no processo de outras linguagens artísticas, entende? Então, assim, eu precisaria ter um pouco mais de visibilidade para saber quem está linkado nessa rede. E é muito importante você estar levantando essa questão, que é do reconhecimento em rede, né? Sim. A gente saber quem está junto nesse momento, acho que é importante. Acho que nessa etapa agora é a gente se olhar e saber quem é que está localizado, quem está olhando e como está olhando. Importante. E tem um Fórum Livre Permanente de Teatro também, que está tentando, já há algum tempo, né? Sim. O primeiro convidado foi o Paulo Ricardo, ele faz uma contextualização histórica bem interessante, desde o momento da batalha da aprovação do Sistema Municipal de Cultura, da lei do Sistema Municipal de Cultura, né? Então, eu acho que é uma outra frente bem interessante. E isso já me escorre para o tópico 3, que é exatamente pensar e discutir a nossa categoria teatral na cidade. Tá? Ainda há pouco, usaste uma palavra, revolução. Eu achei bem interessante, né? E imediatamente eu linkei essa palavra revolução com a questão da consciência de classe, porque, para mim, revolução passa por um esclarecimento político de consciência de classe. Né? No entanto, eu tenho percebido há algum tempo, pelo menos uma década, né, que parece que caiu meio que no esquecimento, ou parece que é tido como ultrapassado falar hoje em consciência de classe ou em revolução. Parece que é piegas. Parece que as articulações políticas hoje, pelo menos a minha percepção, elas se dão de uma outra forma e articulando outros discursos, e não mais o da consciência de classe. Como é que tu avalias isso? Eu sou uma pessoa recortada pela classe. Né? Então, é algo que aparece muito no meu trabalho e é algo que, na minha pesquisa, na minha própria vida. Porque eu costumo sempre dizer assim, quando eu abri o olho, a primeira coisa com que eu me defrontei foi algo do tipo, o que nós vamos comer hoje? E ter que comer hoje, para minha família, era pensar o que a gente tinha para comer todos os dias. E aí comer, pensar na questão, né, de como comer e pagar essas dívidas, ter uma casa, ter escola. Então, tudo isso para mim era classe. Muito antes de falar em classe. Né? Agora, as dores são muitas, né? As dores sociais são muitas e cada segmento cada tempo, cada movimento vai trazendo as demandas. E aí vai surgindo, que sempre foi, os recortes de raça, os recortes religiosos, os de gênero, né? Toda a ordem. E eu acho importante o que vem acontecendo, e aí não é uma análise histórica, porque eu não tenho essa competência, mas pensar até grosso modo, é que eu não diria que há um excesso de discurso. O que nós não temos é linkado. Talvez fosse importante agora pensar em intersecção.
que é o que me move, né? De pensar como nós integramos todas essas pautas, que são pautas urgentes, eu diria emergentes, de alguém que quer se expressar, que quer dizer, que quer mudar, e não aguenta mais, né? Os próprios manifestos que a gente tem acompanhado em âmbito nacional, internacional, né? Essas discussões sobre racismo, sobre questões veladas que a gente até então dizia assim, mas é mesmo, tem a ver com racismo, tem a ver com violência contra a mulher, isso. Nós estamos nos recolocando algumas questões. Só que para grande parte da sociedade não é se recolocar, é se colocar pela primeira vez, né? Então, pensando esse processo formativo social mais amplo, a própria sociedade vem com uma voz muito forte de dizer, tá aí, estão todo mundo dividido. Elas falam das mulheres, mas elas falam mulheres brancas e mulheres negras. Mas tem as mulheres indígenas, né? Eles falam de trabalho, mas tem o trabalhador do campo, tem o trabalhador urbano, né? Então, assim, eu acho que todas essas questões são demandas que nos impulsionam a dizer, não queremos o que temos. Queremos dignidade, queremos fazer jus aos direitos que temos por direito, é constitucional, é legal. Não é só ancestral, né? É legal. Mas, pensando essa dimensão artística na cidade, assim, eu acho que um problema para a gente refletir na cidade, eu vou dizer Belém, tá? Vamos estender um pouquinho, que a gente vem acompanhando, é que a gente discute muito pessoas e não questões. Eu acho que quando a gente resolve problematizar o fato, e eu sou problematizadora, sou assim, uma educadora com esse viés, mesmo teatro crítico, né? Buscar esse viés crítico de tudo, é tentar dizer o seguinte, uma moça, vou pegar um exemplo recente, né? Uma moça que eu não tenho uma familiaridade, mas é um exemplo recente de uma pessoa que perdeu o emprego numa situação de pandemia, com um filho pequeno, questões trabalhistas em jogo, né? Questões de vida. Então, o que eu venho observando é uma extensão de discursos sobre este fato isolado desta moça, desta pessoa, essa mulher negra, quando nós temos outras questões tão importantes quanto esta, e esta também é uma questão de toque, que se referem a várias mulheres. Então, vamos discutir trabalho da mulher. Vamos discutir mulher negra no mercado de trabalho. Vamos discutir informalidade. Você entende? Eu acho que essas questões que vão surgindo, elas precisam levantar pautas para a gente. E tu falastes em interseções, eu ultimamente venho refletindo e pensando como pontos de convergência, né? Eu procuro pontos de convergência, porque Vamos lá. assim, a gente cai, mas a gente se levanta. Com certeza. Cai, mas a gente levanta, rapaz. E eu falávamos sobre os pontos de convergência, né? Então, que a gente não consiga ter pontos de convergência para a gente juntar e fazer um cálculo, né? Em algum momento a gente precisa se reconhecer como classe. Então, eu te perguntava, eu sinto falta de nós nos tratarmos como classe teatral. Eu ouço pouco os atores e atrizes com quem eu estou mais próximo, que em geral são os alunos e ex-alunos da escola de teatro, a gente não se reconhece mais como classe. A gente não fala classe teatral, a luta da classe teatral. Eu não ouço isso e eu sinto falta disso. Tu tem essa percepção também? Tenho. Eu acho que isso... Novamente a história, né? As pessoas da história acho que vão falar disso melhor do que eu. Acho que a gente saiu também do movimento de grupo de teatro para coletivos de teatro, né? Isso deu uma outra modulada nas nossas relações, saca? Então, nós tínhamos grupos de anos onde essa frequência era eclesial, era litúrgica, dos encontros, da regularidade, aquilo que a gente vem falando. Quantos grupos de pesquisa nós temos na cidade, né?
Isso implica nas dimensões de tempo, de espaço, de trabalho que a gente vive hoje. Então, nós fomos impactados e fomos nos impactando pelos movimentos da própria vida. Né? E onde as próprias pessoas dizem, eu não tenho tempo de fazer teatro, mas não é só o tempo do teatro. Né? É o espaço para fazer teatro. Né? Eu lembro que eu fiz muito teatro nas escolas, e era tão simples chegar lá e dizer assim, olha, a gente quer montar um espetáculo, cede aí para a gente no final de semana. Hoje, nós não temos as escolas nos finais de semana. Por que não temos a escola no final de semana? Porque não temos segurança pública. E nem segurança privada na escola. Então, eles não liberam as escolas para a gente ensaiar. Você saca? Então, estou usando um exemplo, assim, grosso modo, para a gente entender. Muda a sociedade e a gente vai mudando também. E aí eu falo muito, existe uma afetividade muito grande de fazedores de teatro, de artes cênicas em geral, na nossa cidade. A gente se encontra, eu acho que tu sentes isso, a gente se abraça como se fosse ontem. E a gente diz assim, gente, que saudade! Mas eu observo também, Fernando, que a gente vem muito, sempre a gente se vendo, sempre a gente se assistindo. E aí eu faço essa pergunta também, cadê os novos? Porque parece que é uma velha guarda, não sei, uma média guarda que está aí. Mas essa identidade de grupo, dizer, olha, esse aqui é do grupo tal, fazia isso e tal. Parece que falta essa referência hoje para essa galera que está aí, que se junta, produz e evade. Uhum. Mas eu não quero dizer que, assim, que é uma evasão porque não tem uma crença nisso, que eu não quero fazer. Mas porque tem um apelo, ou outros apelos que surgem, e aí eu fico também me questionando. E o teatro, que pra gente, assim, é uma tragédia, porque a gente não consegue se desligar. A gente vive disso, porque a gente quer isso. E os outros não querem porque fazem menos? Vou te dar um exemplo, assim, também, para mim enfim, os nossos alunos de teatro, da licenciatura, que fazem teatro, onde eles estão hoje? Na época que fazia teatro, a gente terminava o ensino médio e não tinha dinheiro, a gente ia trabalhar, mas tinha lojas de departamento. Eu vi o fulano no caixa lá da loja tal. Hoje não tem loja de departamento. Então, eu tenho notícias de colegas que estão fazendo de tudo, de diárias, sabe? Tem vários tipos de... Trabalhando com informais, com esses produtos. Então, o que eu queria dizer é que tem muita coisa em jogo. Aí a gente volta novamente para aquela questão. A gente precisa pensar junto. A classe precisa pensar junto com o gênero. O gênero precisa pensar junto com as questões raciais. A cidade tem que pensar com o campo, né? Então, são questões que é isso que tu falas. Talvez seja isso. Pontos de convergência, pontos em comum, necessidades afins, não sei. Mas o teatro não... E uma das coisas que eu tenho dito assim, não é porque a arte... Não, gente, a cultura e a cidade é maior. A arte está dentro disso. Não dá para pensar separado. Perfeito. Isso faz eu escorrer para o próximo tópico, que já é o quinto, que é exatamente a escola de teatro e sua relação com a cidade. Bom, a EPEDUFPA, sendo uma das principais instituições que forma artista na área das artes cênicas na cidade de Belém, no estado do Pará, como é que tu avalias a participação e envolvimento dessa instituição com as demandas da categoria teatral? Uma gargalhada mais boa, assim. Toda vez que a gente fala em instituição, tá? Vou falar pessoas, falar em instituição. Acho que a gente ia ganhar muito se a gente saísse daquele prédio. Eu não gosto desse prédio separado. Eu tenho a sensação que o prédio separado, muito longe assim das outras linguagens, sabe? Separa a gente da cidade também, do movimento. Eu entro na escola de teatro e eu vejo uma grande casa enorme que me remete
a um tempo áureo, sei lá, a um lugar distante, que tem uma política ou busca, né, nas suas práticas algo mais recente, mas tem um prédio, tem uma arquitetura, tem uma burocracia que é do sistema, não estou dizendo que é de lá, mas que, tu entende? Que emperra esses novos tempos. Porque antigamente isso para a gente não era um empecilho, né? Há um tempo atrás. Nós somos novos velhos. Velhos experimentados. Novos. Então, assim, essa galera nova que está aí, ela entra para fazer, ela não cria vínculo, assim, ela, sabe, ela vai mais a fim de viver, Ai, não, Rose! a escola e a instituição está ligada com a cidade, eu penso na quantidade de pessoas fazedoras de arte que não estão na cidade. Entendi. Penso amigos meus da especialização, penso meus colegas técnicos que não estão em Belém fazendo, porque a gente pensou a profissionalização, mas não pensou o mercado. Então, se eu discuto profissionalização, não discuto mercado, se eu discuto curso livre, mas não penso escola, ou penso dissociado da escola. Mas os meninos vêm da escola, eles voltam para a escola e não acontece nada. Então, o que é pensar a extensão? Eu vou ser mais audaciosa, eu tenho propostas para a escola de teatro. Olha, manda agora. Mais que isso, me contratem como pedagoga da escola de teatro. Eu tenho propostas de extensão. Mas numa extensão onde a gente, que não seja a comunidade vindo de outra escola de teatro. Sabe? Fazer teatro. Sim. Eu tenho que vir de Coraci. Mas a gente começar a pensar essas pessoas que estão na escola de teatro, que são de Coraci, que podem ser multiplicadores lá. Isso é pensar em rede. Perfeito. Isso é potencializar as artes. Porque eu acho que esse é o objetivo primeiro da escola. E aí eu não queria desvincular isso a todas essas pessoas. Eu estou falando muito fazedores, né? Porque eu quero isso mesmo. Eu quero alavancar esse arco-íris, assim, um leque de pessoas de cena que estão ali, pessoas de muita competência. Hoje o quadro, né? Eu tive a oportunidade de participar por um tempo do curso de licenciatura no PAFOR e sei da competência dos colegas e sei das titulações, porque todo mundo está buscando essa formação. Mas eu acho que tem uma questão, a gente precisa linkar mais os projetos internamente. A gente tem que pensar prática educativa vinculada aos projetos da casa, para que deixe de ser a revista do Fernando, o evento do professor tal, o evento da professora tal, saca? E vou além, Rose. A sala da professora tal, o laboratório do professor tal, as coisas se personalizam. É exatamente. Quando eu penso em escola de teatro, eu vou te falar francamente, quando eu penso em escola de teatro, eu penso mais como coordenadora pedagógica do que como artista hoje, tá? Do que como artista e professora. O meu olhar é que a gente precisa insistir numa prática pedagógica que crie esta afetação para além daquele momento daquele curso. Porque nós continuamos com aquela euforia de ingresso e aquele marasmo de saída. Sabe onde eu estou tentando dizer? Existe um acidente de percurso que precisa ser estudado. Isso cabe à coordenação pedagógica, isso cabe ao orientador educacional, juntamente com essa equipe de professores e gestores, entende? Então, não vou responsabilizar professores, não serei assim, então, não ter essa falta de generosidade, né? E nem classificar a gestão que tem, outros que já tentaram. Eu acho que é uma coisa de colegiado, de equipe, de congresso, de assembleia, de como queiram chamar. Mas é conjunto. Sempre problematizando. Tem que problematizar as questões. Entende? Entendo. Eu só queria te dizer que eu me sinto muito contemplado pela tua fala, quando tu começas a falar da questão do prédio, e que um prédio isola, uma arquitetura separada da cidade isola. Eu tenho essa percepção, estando como professor, já há 10 anos trabalhando como professor lá, e
o que me angustia... Inclusive foi meu professor, quero registrar. Mas eu fui teu professor, velhinho que eu, tá? É verdade, na época eu era substituto. Então, a minha grande angústia é eu não consigo me pensar professor da escola sem me reconhecer como categoria de teatro da cidade. Então, eu não dissocio a coisa. No entanto, parece que tem um movimento mesmo, que é um movimento institucional, que arrasta a gente para se sentir isolado. E a minha luta com o projeto de extensão do Cretino é essa tentativa de me aproximar mesmo e de não haver essa separação. Não pode haver separação. Se eu sou professor de teatro, eu sou categoria de teatro também. Eu tenho que entender as demandas, tenho que discutir as demandas e eu tenho que estar na luta pelas demandas da categoria também. Foi só um depoimento pessoal. E aí eu vou escorrer para o penúltimo tema do nosso Papo Cretino, que é ensino de teatro no formato o EAD, né? Ensino à distância. Quais os limites impostos pela própria natureza da linguagem teatral para o desenvolvimento desse ensino em formato EAD? É um tempo novo, né? A tecnologia não é tão nova, né? Tem tecnologia desde do início do homem, da vida sobre a Terra, tem tecnologia. Mas essa tecnologia que o aparelho, a máquina, a ferramenta, a suporte, a linguagem, isso tudo é novo para a gente. Então, eu vou colocar para ti as questões que eu coloco hoje na escola básica, tá? Onde eu atuo. Tá, vamos lá, vamos fazer AD, ok. Mas em que momento a gente treinou? Em que momento a gente fez? Entende? A gente não fez. E esse treino que tu diz não é um treino de um curso ou de uma oficina, é uma formação para uma modalidade diferente, né? Tendo de ter uma formação, né? Primeira experiência que eu fiz em EAD foi um curso de extensão à distância em 2003, 17 anos atrás. Eu fiz um curso de 360 horas, assim, mais EAD que presencial, há 17 anos atrás. Que era a TV na Escola Os Desafios de Hoje. Maravilhoso, uma das experiências mais maravilhosas que eu fiz entre universidade e SEDUC. 17 anos depois, eu estou sendo impactada pela ferramenta. Todos os dias é uma surpresa. Né? Eu fiz uma opção pela comunicação social também por isso, por entender que nós não podemos estar desarticulados, que não tem volta, é isso mesmo, é daqui para frente. Mas muitas coisas a gente está aprendendo a fazer fazendo. Então, para além do aparelho, enquanto as pessoas estão dizendo o equipamento não é tão bom, agora mesmo para eu instalar esse aplicativo, foi uma burocracia. É a compatibilidade do aparelho, é memória, então implica em alguns códigos, implica num conhecimento prévio, em pré-requisitos que a gente não tem. Então, dizer que simplesmente a gente vai sair de uma realidade para ingressar em outra, e isso vai se dar assim, ó, de forma linear, não vai acontecer. Então, EAD no ensino do teatro. O teatro não está fora de... Ele é uma área de conhecimento, tá? Como área de conhecimento, ele tem linguagem, metodologia, né? Então, EAD é tanto linguagem, quanto teoria, quanto metodologia. Então, de que EAD a gente está falando, né? Então, a gente precisa, assim, ter generosidade, saber até onde ir, saber o que cobrar. Né? Agora eu vejo muitas pessoas dizendo assim, vamos perder o ano letivo. Vamos ter que encontrar formas. E a gente ainda está vivendo essa doidice. Eu não sei como é que as pessoas estudam, se organizam, pensam de barriga vazia, perdendo seus entes, sabe? Então, acho que essa pressa, ela pode ser também desastrosa, gerar alguns infortúnios, inclusive para esse uso da tecnologia. Nós temos colegas hoje na escola básica, Fernando, que ainda não têm familiaridade com e-mail. Gosto muito de falar isso quando eu dou aula. Recentemente eu dei aula com curso de especialização com a disciplina Tecnologia Educacional. Eu dizia, gente, quem acessa os e-mails de vocês? Mas falem a verdade. 70% da turma
já está familiarizada, mas 30% são os filhos que abrem os e-mails. São os netos que postam os documentos. Então, eu acho que um recurso também é a gente aproveitar essa juventude que nós temos, né? E nesse momento, talvez, ter essa rede de compartilhamento, digamos, mais acessível. Aqui tem... Ainda há pouco tinha uma produção aqui para me ajudar a falar contigo. Eu acho isso fantástico. Eu não acho isso assim vergonhoso, constrangedor. Que é uma geração que aposta nisso também. E aí, quando a gente pensa teatro e outras mídias, a gente já está pensando nisso. Né? Em fazeres e pensar. Agora, existem formas clássicas, tradicionais de pensar teatro que a gente não pode ignorar. Não podemos. Mas hoje, nós somos um espetáculo. Nós temos todos os recursos, nós temos várias linguagens em cima. Né? Então, acho que é uma forma da gente se reinventar. Tá, então... Eu não tenho fórmula, eu acho que nem a escola tem, ninguém tem, né? Nenhuma universidade desse país ainda tem esse meio. Agora eu vou participar de um curso pela UFBA, que é do Teatro do Oprimido, né? Que vai acontecer todo virtual. E eu estou assim, muito sequiosa por participar, né? Vai ser algo muito importante para a minha formação, mas também estou curiosa para saber como é que vai ser isso. Aqui, ó. Saca? Sim. Mas quero descobrir. Pela própria natureza do teatro do oprimido, né? Sim, pela própria natureza. E aí é o seguinte, se é pelo estado de presença, eu defendo, segundo os meus estudos comunicacionais, virtualidade é presença. Sabe? É a vida. Numa dimensão, aquilo que eu te falei, numa outra modulação, numa outra frequência, mas a vida está aqui. Eu acho que o que não pode acontecer é a gente travar e dizer não é possível. Isso vai exigir da gente estudo, formação permanente, não apenas na área de teatro, viver, a gente tem que se formar o tempo inteiro, não dá para ficar com o diploma na mão, olha gente, está aqui, sou especialista, tá? Nessa área, estudei aqui, não. A vida está exigindo da gente generalidades. Entende? Trânsito e mobilidade nas áreas de conhecimento. E aprender como. Acho que vai ser legal, acho que a gente vai fazer grandes descobertas. É uma coisa de reinventar mesmo. Agora, eu sinto também, se está escorrendo para o nosso último tema, que tu já até começaste a abordar, essa questão da presença, eu vou fazer uma pequena analogia, que eu não sei se vale a pena, mas dane-se se não tiver valor. A gente tem essa invasão das lives, não é? E muitos cantores fazendo apresentações em lives, né? Eu não vejo eles com a ânsia de dizer assim, não, é um show. Eles não, estou fazendo uma live, não é? No entanto, quando a gente começa a discutir isso no teatro, eu começo a observar que tem uma discussão. É teatro, não é teatro? Precisa ser teatro? A gente precisa usar essa categoria para essas experimentações, para esses esgarçamentos da linguagem. Eu não sei nem se é um esgarçamento da linguagem, mas a gente precisa se comprometer a dizer que é teatro ou não é teatro filmado, não é filmado. Porque a gente não diz, é live, é uma live de apresentação de teatro. Cênica, é uma cena, uma esquete, sei lá. É uma esquete virtual. Né? Eu estou te provocando para uma coisa bem acadêmica mesmo, que é coisa dos termos e das categorias, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado mesmo com os termos e com as categorias, que elas não se aplicam a tudo. Elas têm os seus limites e esses limites têm que ser respeitados, né? Então, acho que talvez a gente precisasse encontrar um novo nome, não porque a gente não pode usar teatro, mas porque talvez, se a gente está se propondo a experimentar outras coisas, que a gente experimente uns nomes aí também, né? Ou que não, pelo menos não fique com essa neura de ficar dizendo que não, é teatro sim, é possível, teatro sim, virtual, é possível. Para que ter que comprar essa briga? Cetina de novo.
eu tive na TV. Eu vi muito na TV. Cinema, sala de cinema, eu fui, acho que já para o final da minha adolescência. Assim. Teatro, eu conheci na TV. Então, eu acho assim, acho que são duas coisas, né? Uma coisa é essa questão dos acessos. Por onde a gente entra, como a gente tem acesso, e aí está no campo dessa recepção mesmo, direta, como a gente, né, recebe essa arte em nós. Inclusive, é interessante, só fazendo um registro, que as meninas fizeram um trabalho agora em São Brás, uma extensão daquilo que a gente fez em Coraci. Elas fizeram em São Brás, né, dos 100 mortes. A performance. Aí a polícia encostou, né, lá e tal, a PM disse, o que é isso? Ela disse, é uma performance. Ah, é performance. Então, o ombro que vai é uma performance? Ah, é uma performance. Né? Então, acho que isso que fala é uma coisa certa. Nós não podemos menosprezar o acúmulo que se tem sobre esse campo. É um campo específico. E a gente lutou muito para o teatro ser um campo específico. Não é isso? Quanto tempo para o teatro ser área de conhecimento, componente curricular? Não é isso? Até um curso de licenciatura em teatro. Coisa linda. Muita luta, amigo. Então, não podemos deixar isso de mão beijada. Isso é um fato. Mas o fato que nós temos também é um lugar comum, né, de recepção. Nem todo mundo que está nesse campo dos fazedores tem essa formação acadêmica que a gente tem. Então, acho que a obrigação é nossa, não de ensinar as outras pessoas, mas nós que temos esse saber, digamos, um pouco mais condicionado às questões teóricas e metodológicas do nosso fazer, acho que a gente tem a obrigação, sim, tentar encontrar esses limites e esses vazamentos, por onde escorre, e o que escorre, o que pode ser. Eu acho que a gente tem a gente está estudando para isso, né? Para também dizer daqui o que pode ser, propor, né? No mínimo propor. Mas acho que também tem essa liberdade, assim, e aí já falando nesse campo comunicacional mais amplo. Eu sou uma frequentadora de redes mesmo, então assim, eu fico assim, parece aquele eletrocardiograma o tempo inteiro. Vou lá no ápice, volto, me afogo, e as redes sociais é isso, a gente ouve cada coisa, né? Mas é importante porque tira a gente do automático e faz a gente voltar para trás e dizer, é isso, é isso, é isso. Coisa que tu adoras fazer, né, quando ensaia a gente, né? Que é, eu quero ouvir essa palavra. Não, como é que é essa palavra? Fala de novo, volta, volta, volta. Quem sabe voltando, né, a gente consegue ou não esclarecer. Talvez nem seja nesse campo, nesse tempo que a gente esclarece. Mas a gente já deixa aí para... Stand-by. Ô, Rose, ou não. Qual foi a pergunta, a questão ou tópico que eu não abordei que tu gostaria de abordar? Quero falar da revista do Cretino. Então fala. Só te olho, né? Não vende teu pato, mano. Não, então, deixa eu te... Olha, o negócio é o seguinte. Vou te atualizar rápido da revista, tá? Vamos atualizar. Eu queria falar especificamente, já que o convite veio da revista, que eu acho que é importante a gente marcar esse lugar. Ele é um dos projetos que me chama muita atenção por essa abertura que ele dá, né? Entende a crítica, não no sentido clássico de crítica, eu não teria como abordar, né? Não tem essa eloquência no tema, mas que permite essa expressão do receptor em arte se pronunciar sobre as manifestações da sua cidade. Eu me recordo que até teve um embatezinho, eu propus um trabalho, né? Vou até deixar essa questão para te pensar, que foi assim, olha, eu fiz uma crítica de um espetáculo e tal, que teve aqui, achei muito legal, eu queria publicar, dissesse, Rose, é um espetáculo que não é daqui, a gente quer fortalecer, né, essa discussão da produção local e o olhar sobre isso. Eu disse, ok, mas eu recebi no Pará.
Foi um trabalho que foi pensado em São Paulo, mas eu recebi no Valdemar Henrique. E aí? Como é que faz? Para a gente refletir, né? Eu estou colocando essa questão porque, por exemplo, é um trabalho que me interessava para discutir as próprias questões étnico-raciais, que são questões inerentes ao fazer do espetáculo mesmo, das artes cênicas. E que ajuda a gente a pensar, não só em termos da crítica localizada da linguagem, mas nos ajuda a pensar com a cidade nesse movimento de interseção que a gente está fazendo, né? Então, não é uma crítica, assim, pontual, mas é para a gente refletir junto, né? Com certeza. E acho que a gente tem sim, eu tenho visto muitos nomes de pessoas, inclusive, que eu não conheço no cenário. Eu adoro isso. Eu adoro olhar para uma pessoa que está fazendo e dizer, quem é essa pessoa? Sabe? Quem é essa pessoa que escreveu sobre isso? E coisas muito assertivas sobre cena. Né? E aí falar sobre isso porque a revista, Edson, ela nos dá a oportunidade de fazer uma coisa que eu acho muito importante como pessoas de teatro, de cena que somos e nos propomos, que é entre fazer e escrever, refletir. Né? Então, não só escrevo refletindo, eu leio. E eu leio de um outro lugar. Eu leio como leitora dessas críticas, dessas pessoas que escrevem. Então, nesse momento, meu vínculo com a escola de teatro está em 2 processos, em 2 trabalhos, especificamente. Que é o da revista e que é do Grupo Peral, né, do qual eu faço parte. Porque eu acredito muito que essas 2 vertentes elas realmente estão tentando buscar aqui fora isso que eu estou entendendo como extensão. Né? Então, eu aposto que é algo que precisa se consolidar, precisa, de alguma forma, eu sei que implica em recurso, uma série de questões para acontecer, mas gosto muito da plataforma virtual, da forma de como, não temos ainda o meio impresso lá, mas temos antes vimos aqui nas redes, eu acho isso fantástico, que é gerar o acesso, é publicizar a formação, né? Não só informação, faltamos formação. Então, acho que a revista é isso, ela é assim, ela tem esse teor didático, ela tem esse teor político mesmo, que é tornar possível as pessoas de diferentes formas, diferentes categorias, comunidade em geral ter acesso. É uma revista para além da revista. Isso eu entendo como extensão, entende? Então, quero parabenizar e aí quero te cutucar também. Sim. Pensar de que forma a revista pula do formato revista, que eu acho muito importante ter o material, materialidade, não? Formato, está na rede virtual e isso pode se linkar, quem sabe, com a escola. Com a escola pública? Com a escola pública. Sim. Né? E eu acho que é isso. Acho que esse momento agora que a gente está vivendo, ele é um momento generoso também nesse sentido. A gente se colocar algumas questões e pensar sobre isso e quem sabe lá na frente a gente... Vamos inventar, vamos brincar de fazer teatro. Também pela questão da crítica teatral. Né? Ouvir esses alunos que têm acesso. Porque aquele projeto, aquele tem uma coisa, e quem sabe a gente conseguir ampliar mais, né? Essas discussões. Não sei, meu objetivo só é mesmo colocar assim uma borboletinha voando e quem sabe. Eu adorei as cutucadas. E a gente vai aprendendo com isso, né? Porque, por exemplo, a pontuação que tu fazes dessa crítica que não foi publicada, do quanto ela poderia reverberar, tanto quanto se fosse um espetáculo daqui, ela é essencial para eu pensar modos de agregar isso ao que a gente já tem. Né? Porque uma coisa que o projeto tem muito definido desde o início precisamos pensar a nossa cena. Quem faz, por que faz, como faz. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, isso está consolidado. Né? Mas essa pontuação ela precisa ser considerada também. Né? Porque é um olhar daqui recebendo um trabalho de fora.
Então, eu acho que isso tem... E quero até compartilhar contigo que tu não és a primeira pessoa que me diz isso, tá? Eu acho que uma outra pessoa que contribui bastante com a revista, que escreve bastante, que é o Rafael Andrade, acho que uma vez ou outra ele já chegou comigo e disse, eu tenho uma crise, mas não é do espetáculo da Equipe. Pois é, Rafael, mas não dá, né? Acho que o Rafael e mais algumas outras pessoas. Talvez, de repente, não sei, reservar 2 críticas, não sei, para espetáculos, caso hajam, sabe? De um montante, um percentual X, não sei. Acho que é a forma que a gente pode pensar pontos de convergência. Está anotado esse ponto de convergência. Agradeço-te. Rose, eu queria te agradecer muito pela conversa, pelo bate-papo e pelas reflexões, né? A gente vai pensando junto, vai se provocando e vai encontrando caminhos para desbravar. Eu acompanho o que eu posso do teu trabalho, tanto pelas plataformas virtuais, que tu publicas muito, acho que tu és uma militante bem ativa, uma ativista mesmo, que está nesse campo das redes, e eu consigo acompanhar alguma coisa, não tudo, porque eu acho que tu faz muita coisa. Por exemplo, só hoje eu acho que foram o quê? 2 salas de bate-papo que tu abriste? Tu faz muito, mulher. Essa é a segunda. Pois é, e eu fiquei surpreso porque eu acho que 2 ou 3 dias atrás eu estava acompanhando e até brincando contigo, né? Que tu estavas internada. Eu falei, sai logo daí, vem pro terreiro dos Jurunas. E aí já tinha te colocado na lista dos convidados. Não, eu vou esperar ela se recuperar. Aí quando eu vejo hoje, Rose toda serelepe, falando em Mavraba, já... Oferecendo açaí com farinha. Açaí com farinha, fundamental. Não, eu não entrei nessa hora, já tinha passado, então. Quando eu entrei, tu já estava lá pelo meio da sala. Vai já para o papo criativo. Então, eu acompanho o teu trabalho, eu acho interessante, para mim ele é sempre muito provocante, tá? E eu gosto disso no trabalho, porque isso é essencial, mexer com a gente, né? Provocar o nosso lugar e o nosso olhar. Então, eu te agradeço pela artista que tu é e pelo papo que a gente teve aqui. Obrigada. Para mim é um prazer, eu acho que não é nenhuma obrigação, é um presente, né? Porque eu sou fruto da formação que eu tive. E em algum momento alguém passou por mim, me colocou assim um feitiço e disse, tu serás uma pessoa muito provocadora, muito incomodada com as questões da cidade. Eu acho que tu é uma dessas pessoas, né? Então, eu vi recentemente alguém fazer um relato agradecendo seus professores. Acho que nós estamos num processo de formação permanente, somos aprendizes uns dos outros, e não à toa você está, né, assim, foi uma das pessoas que eu não pensei 2 vezes em convidar no retorno teatro, retorno teatral, que eu estou pensando aí, eu espero que a gente retome os projetos, mas sei que você é uma das pessoas que está dentro da escola de teatro, né, e nessa militância social desse teatro no estado mais amplo, buscando essas conversas, esses diálogos, né, essas interseções. Então, eu estou por aqui, olha, até minha rede já está aqui atrás, eu adoro isso, todo mundo apresentou as suas lives, com as suas bibliotecas, eu vi o pessoal assim, ai meu Deus, é muito lindo esse povo ler, não, então vou mostrar o que eu mais faço na vida, que é deitar na minha rede. Então, te convido brevemente para conversar mais, se provocar mais, quem sabe aqui em Coraci, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, lendo, rindo. É isso que a gente deseja quando isso tudo passar, né? Então, eu quero terminar dizendo, fique em casa. Se amar é viver, vamos ficar em casa. Eu quero então, obrigada, Meire. Interrompi, vai. Oi? Não, te interrompi, segue. Não, era dizer isso. Se amar é viver, vamos ficar em casa, vamos nos amar, vamos viver junto por muitos e muitos anos, tá bom? Tá bom. Você é a pessoa da minha vida, do meu coração. Obrigada. Eu vou terminar só me autoconvidando para eu me apresentar numa articulação que tu faças em Coraci com o meu solo teatral, que foi o resultado poético da minha pesquisa do doutorado, que eu defendi no final do ano passado. O solo chama Incensos e Patchouli.
retrata a minha vida no Jurunas na relação com as artes marciais e meditativas que o Gita pratica. É uma narrativa pessoal que é atravessada pelo meu processo de autoconhecimento nessas artes. Então, estou me autoconvidando para me apresentar em Quaraci, uma articulação que tu faça em qualquer lugar, eu vou, até na tua casa eu apresento. E não... Até na minha casa não, é o contrário. Eu faço na tua casa e para qualquer outro lugar eu vou. Exatamente. Então, eu encerrar dizendo, vamos, com certeza. Não precisa de nada, nem de luz, nada. É um lugar, é um trabalho que cabe em qualquer lugar. Vamos articular, pode esperar. Com certeza. Merda para nós. Merda! Merda! Merda, valeu!